O Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. A intervenção do Sr. Deputado André Coelho Lima expressa que realmente nós temos algumas divergências culturais de norte a sul do país. E bem, o Sr. Deputado André Coelho Lima, sendo um homem de Guimarães do Norte, olha para a data de fundação de Portugal como 128, na Batalha de São Mamede, eu se calhar já olho para 1143, e esta cultura, esta tradição e esta diferença que temos no nosso país, que não tem a ver propriamente com a dimensão, mas tem a ver com a cultura do próprio país, faz com que nós entendamos que, a exemplo daquilo que já foi referido aqui hoje, que não podemos passar por cima da opinião das pessoas e, portanto, consideramos que depois do referendo feito em 1998, consideramos que devemos respeitar. Não somos completamente contra a questão da regionalização. Consideramos que, no entanto, aquilo que tem sido a justificação para levar para o caminho para a regionalização, talvez muitas vezes não nos convença e não consiga convencer o Partido Chega nesse princípio. Primeiro, hoje em dia temos uma realidade a nível da organização administrativa e até de ferramentas para a gestão territorial que não tínhamos em 1998. Hoje em dia as CIMs estão consolidadas, ainda o ano passado fizemos uma alteração muito em consequência daquilo que era a necessidade de remeter para o Eurostat alguns dados no sentido de criar as nomenclaturas de unidade territorial para criar ferramentas de gestão territorial que permitissem mais investimento, mas também recentemente tivemos toda a redefinição da estrutura e da própria eleição da CCDR e temos percebido que inclusive este Governo Socialista tem feito aqui o fatiar de algumas competências em determinadas áreas e podemos falar concretamente do Ministério da Agricultura em alguma descentralização de competências que vai sendo passada para a CCDR. Nós consideramos que o Algarve não tem que estar pendente do centralismo de Lisboa para tomar decisões concretas em relação ao Algarve. Consideramos que cada vez deve existir mais descentralização, acompanhada sempre com os devidos pacotes financeiros, e não me refiro à Lei 50 de 2018, não é essa que me estou a referir, estou-me a referir a outro tipo de descentralização, não tanto para os municípios, mas para outras áreas, nomeadamente a CCDR e as próprias CIM, que acabam por não ter aquelas que deveriam ser as competências no nosso entendimento. Agora, resumindo aquilo que é o nosso posicionamento, tal como disse, creio que foi o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a exemplo do que já aconteceu noutros Estados, nomeadamente em França, não somos contra a existência de um novo referendo, mas consideramos que depois da legitimidade que foi dada a esta decisão após o referendo de 98, que não podemos tomar uma decisão legislativa sem que se volte a ouvir a população, a ouvir as pessoas e que sejam eles a tomar a decisão, porque caso contrário seria quase que uma subversão de ouvimos as pessoas em 1998 e agora, como não nos interessou e temos uma ideia diferente, vamos legislar sem que façam nova auscultação da população. Obrigado. Presidente, precisamente, para há pouco estarmos a falar da questão das datas e como forma introdutória, precisamente por causa de 1143 e do 5 de outubro e do Tratado de Zamora, é que achamos que não tem nada a ver com o facto de sermos absorvidos por Castelo. O posicionamento do Chega é claro em relação a este princípio, desde o início, que nós não recusamos tacitamente aquilo que é o princípio da regionalização, consideramos, no entanto, que a forma como inicialmente estava a ser apresentado, que não concordamos com ela. E esta questão da regionalização, e já foi falado aqui muitas coisas durante este debate, que eu acho bastante interessante, nomeadamente foi dita a expressão de que existem aqui muitas coisas equívocas em relação à argumentação que vai sendo apresentada. Nós, quando fizemos agora, no final do ano passado, eu creio que foi no dia 22 de dezembro que fizemos a votação em relação à criação das novas CIM, uma das questões que fizemos foi precisamente não ouvir os municípios. Não ouvimos as Assembleias Municipais, não ouvimos ninguém e a determinada altura todos nós recebemos o exemplo de Vila de Rei, que se considerava que estava na CIM onde não queria estar. E com todo esse processo que foi feito. Nós podemos depois dizer que não devemos ouvir as Assembleias Municipais ou até devemos ouvir, porque nem sequer essa questão está clara na discussão para todos os partidos. Não podemos, no entanto, considerar que as Assembleias Municipais eventualmente não sejam ouvidas para esta questão da regionalização e definir eventualmente em que a região pretendiam ficar, mas ao mesmo tempo consideramos que não existindo, e foi dito isso aqui, não existindo legitimidade democrática por parte das CCDRs, ao mesmo tempo dissemos minutos antes que as Assembleias Municipais tinham toda a legitimidade democrática porque eram eleitas pelo povo,
mas depois esquecemos que as CCDRs, que dizemos que não têm legitimidade, são eleitas pelas próprias Assembleias Municipais. Confuso, sim, confuso a discussão que aqui está feita, porque percebemos que não entendemos como é que vamos legitimar o que quer que seja a nível territorial sem auscultarmos a vontade da população. E podemos, eventualmente, utilizar a argumentação, que é legítima, por parte da Sra. Deputada Catarina Martins, que diz já tivemos situações no passado, que veio do movimento tal e tal, e que os moldes do passado determinaram que o referendo não deveria ter sido feito porque os direitos humanos não se referendam. É uma opinião. É um princípio que considera, com o qual nós não concordamos, porque, por exemplo, em relação à IVG, quando foi referendada pela segunda vez, nós não teríamos feito o referendo. É uma situação que é um posicionamento nosso. Mas quando dizemos, nesta mesma intervenção, e chegamos ao final da intervenção, e dizemos porque o povo é quem tem que tomar a determinação, então não há outra solução senão fazermos o referendo. E a lógica é que o referendo seja feito. Concordo, no entanto, com o debate e com o princípio do debate. Se calhar hoje as pessoas sabem mais sobre regionalização do que sabiam em 98. Também tenho algumas dúvidas que tenham debruçado, de facto, de uma forma efetiva, até porque, a ver pelos representantes do povo que somos nós, percebemos que todos nós temos alguma posição diferente, apesar de, na essência do princípio de não existir uma recusa clara da regionalização, parece-me que é transversal a todos, que não há uma recusa clara. Há uns que aceitam já deliberadamente, há outros que consideram que existe mais ponderação. E nós o que consideramos neste aspecto é que, de facto, existe uma necessidade de uma maior ponderação. A ponderação passa obrigatoriamente por um referendo, sob o risco de considerarmos que aquilo que fizemos em 98 e que sempre que fizermos referendos, os referendos não servem para absolutamente nada, porque depois eles da Assembleia da República tomam a decisão e, portanto, a participação democrática em qualquer referendo, e neste nós consideramos que é fundamental, deixa de existir, porque as pessoas sabem perfeitamente que nada vai valer para decidir o que quer que seja para a sua região. Uma última nota em relação à tentativa que se mostrou aqui da questão da descentralização. A descentralização não é mais nem menos, e nomeadamente a Lei 50 de 2018, não é mais nem menos do que o resultado de um acordo entre o PS e o PSD, que tentaram fatiar na altura o país de forma a que a descentralização fosse feita ocultando e colocando de parte. Na altura o Chega ainda não existia e, portanto, estamos à vontade com esta matéria, colocando de parte todo o processo, ou em todo o processo, todos os outros partidos. Do facto que daqui advém é que, em 2018, nós percebemos que outros partidos também estiveram envolvidos em todo o processo da descentralização, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, que por muito que tenham um posicionamento em relação à necessidade do maior pacote financeiro para as medidas das mais de 20 áreas de competência que foram descentralizadas, a realidade é que o grande problema que me parece ser transversal a todos os partidos não é o princípio da descentralização e do municipalismo criado no princípio dos anos 80, mas sim os pacotes financeiros. E esses pacotes financeiros advêm claramente dos orçamentos de Estado, que agora a esquerda, que critica o posicionamento da descentralização, sabe que foram orçamentos aprovados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Não desvirtuando a discussão, nós temos um posicionamento que é claro. Este posicionamento é claro. Em 2018 o Orçamento de Estado foi aprovado pelo Bloco de Esquerda, em 2019 foi aprovado pelo Bloco de Esquerda e, portanto, nós temos um posicionamento e ali estavam as medidas e os pacotes financeiros da descentralização e, portanto, não podemos dizer que não temos nada a ver com aquilo. Para nós, o essencial e o fulcral, e centralizando novamente a discussão, consideramos que não podemos desvirtuar, não é o resultado, obviamente o resultado pode ser outro, mas o princípio, o espírito democrático que foi enaltecido em 98 quando se fez o referendo. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra, tenho mais pedidos, vou pedir uma coisa, que é a palavra novamente do Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente, não quero manter a discussão neste ponto, creio que não faz sentido, até porque estamos a acabar por desvirtuar aquilo que foi a apresentação da proposta, mas apenas dizer que os presidentes de junta votam em todas as matérias, em qualquer Assembleia Municipal. Participa no orçamento, mesmo quando o orçamento é referente às suas próprias juntas de freguesia, descentralização de competências, contratos interadministrativos e, portanto, acaba por muitas vezes, não considerando que deixam ou que perdem qualquer legitimidade de ser representantes, sabemos, no entanto, e isto aqui será certamente um posicionamento mais ideológico entre os partidos, sabemos perfeitamente que os presidentes de junta são eleitos na consequência de uma eleição para uma Assembleia de Freguesia e não eleitos diretamente para aquele órgão onde acabam por ter influência na deliberação final. E, portanto, nós consideramos que devemos ponderar estas questões porque, efetivamente, os presidentes de junta têm poder de decisão, aliás, muitas vezes,
se comenta nas Assembleias Municipais que funcionam como uma bancada muito própria, concertada entre eles, obviamente no benefício da população, e assim quero entender. Obrigado. Pelo Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente, obrigado. Senhoras e senhores deputados, nós entendemos o âmbito e o espírito que está presente na proposta do PSD. No entanto, consideramos que a própria letra da lei acaba por, tal como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, existir aqui um contrassenso que nos pode criar uma entropia na forma de análise do próprio artigo. E, portanto, consideramos que, apesar de existir aqui uma adaptação àquilo que é uma nova realidade das comunidades intermunicipais, criamos aqui um conflito claro com aquilo que está expresso no número 1 e não acompanhamos. Agora, pelo Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente, esta proposta de alteração vem trazer à coação e à discussão um assunto que vai sendo, como já foi referido aqui hoje, vai sendo debatido na questão de termos 3 eleições autárquicas ou 2 e passar a ter uma visão diferente da forma como é eleito o próprio Presidente de Câmara. Nós consideramos que, de facto, da forma como está, permite a tal alteração e que vai existindo os 2 terços para uma decisão e, portanto, consideramos que nesta fase, em relação ao 239, consideramos que existe uma necessidade de maior ponderação em relação a este artigo. Em relação ao 252, aqui temos mais reservas e não acompanhamos. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente, peço desculpa apenas para referir o seguinte: quando nós consideramos que esta posição deve ser mais ponderada, nós não nos podemos esquecer que, inclusive, continuamos a ter uma presença com direito a voto e sem qualquer limitação dos presidentes de junta numa Assembleia Municipal. E quando referimos a alguns municípios onde a presença dos presidentes de junta pode ser até reduzida, nós temos municípios como Barcelos, que dá uma Assembleia Municipal com 120 participantes, e que a eventualidade do direito de voto ou de uma eleição através da Assembleia Municipal que fosse uma eleição interpares poderia criar uma série de problemas. Por isso, nós consideramos que a própria lei eleitoral e a própria composição dos órgãos deve ser mais ponderada e pensarmos melhor desta forma que podemos, de facto, aferir os resultados relativos à presença e à eleição dos diversos órgãos municipais. Obrigado.